estamos na lição número 12, com o tema da terça-feira, relações de trabalho. O que nós entendemos sobre relações de trabalho? Relações de trabalho quer nos mostrar ou quer nos dar a entender as relações que você tem dentro do trabalho, como se comportar dentro do trabalho. Temos aqui algumas questões. Quais são as instruções dadas aos escravos? E os escravos, estamos a falar dos empregados. Vamos ler o livro de Colossenses 3, versículo 22 a 25. Colossenses 3, 22 a 25, diz o seguinte: em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. 25. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá acepção para ninguém. Então aqui o verso bíblico vem nos mostrar que todo aquele trabalhador deve ser honesto no seu trabalho. Não pode fazer coisas quando vê talvez o seu patrão, quando vê o seu senhor. Deve fazer coisas não muito mais pelo seu senhor, mas sim pensando também naquilo que é o Senhor do Senhor, aqui que está nos céus. Deve fazer algo como se fosse dele mesmo, não para agradar o seu senhor. Deve ter honestidade, cuidar a coisa como se fosse dele, e não aparentar diante das pessoas ou diante do Senhor de que se importa com aquela coisa, mas sim fazer com toda a sua honestidade. Mas agora vamos ver o que escreveu-se também para os senhores. Diz o seguinte: senhores, dê aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Então, para aqueles que empregam as pessoas, estamos a falar dos bosses, dos patrões, a Bíblia vem nos dizer que devem dar aquilo que é justo para os seus trabalhadores. Não podem desprezar os seus trabalhadores e usar como se fossem escravos no entendimento que nós temos. Escravo, para nós, é alguém que é escravizado, não pode funcionar dessa forma. Na Bíblia, aquele que é empregado chama-se de escravo, servo, mas de uma forma correta, não pode abusar do poder. Ele também deve fazer as coisas respeitando de que tem um Senhor que, acima de tudo, deve obedecer. E essas são as instruções que o nosso Deus nos dá. E temos que seguir aquilo que a Bíblia diz. Só para finalizar, dizer que temos que, para o sentido do servo, ele deve ser honesto no seu trabalho, e no sentido do Senhor, ele deve fazer as coisas com a justiça, usando a justiça no seu trabalho, não injustiçar as pessoas e dar aquilo que cada um merece. Segundo a Bíblia, no livro de Levítico, o patrão ou o boss, ele não pode usar de forma errada aquilo que Deus lhe deu, deve usar com a justiça.